Com- com- Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui a tela para a gente poder começar. Bom dia. Estou acostumada a fazer oficina tudo de tarde, então não me acostumei ainda. Dá para ver certinho? Boa tarde, pessoal. Agora bom dia. Eu vou começar a exibir vou começar o nosso mini curso. Peraí. Aqui. Dá para ver? Ok. Então, a gente vai começar com o fichamento, né? Esse mini curso do Resenhando. Porque quando a gente vai estudar, né? Fazer uma resenha, fazer um resumo, tudo vai se iniciar com o fichamento. Primeira leitura, né? A gente vai ler e assim a gente vai começando. É um passo a passo. E então, inicialmente, né, por um bate-papo, vocês já ouviram falar de fichamento? O que você acha que é? Algum professor já pediu para fazer um fichamento? Como é que foi essa experiência? Podem nos contar. Vou dar alguns minutinhos. Podem falar, gente, porque como é um mini curso, a gente precisa do diálogo, né? Não vai ser só uma palestra. Então, vocês podem ficar à vontade para questionar. E para dar, pode, não tem problema errar, né? Mas eu quero saber o que vocês, a princípio, pensam que pode ser um fichamento. Oi, tá conseguindo me ouvir? Sim, sim, Tá. Então, sobre os fichamentos, é que os professores pedem desde o começo do curso, na minha sala, tinha muita dificuldade, confundia com resumo, aí depois pediam resenha, aí virava uma outra confusão. Aí depois sim, do que passaram pra gente, era meio sintetizar as principais partes do texto para tentar ter uma compreensão melhor. sim, sim, né? Aí que entra no gênero também de síntese, né? Que aí acredito que aí acaba ficando um pouco mais confuso ainda, né? Que é síntese. Então a gente vai ver tudo durante essa semana. Mais alguém quer partilhar alguma coisa? Obrigada. Como é o seu nome? Deixa eu ver, o nome não está aparecendo. Mais alguém quer compartilhar? Podemos seguir, então? Nessa primeira reflexão, é a escrita é caracterizada como uma prática social e dialógica. O diálogo com o outro é constituído da escrita. Não é um diálogo face a face, mas que exige o atravessamento com outros autores. Ao escrever, é importante refletir sobre o aspecto que, ao articular as vozes interfere na compreensão do texto.
Ao escrever um resumo de textos científicos, por exemplo, fazemos o uso de esquemas linguísticos de enunciação do discurso outro, os quais funcionam como evidências de modo como lidamos com o outro no discurso que se pôr à mostra, como uma estratégia de marca um lugar de fala. Então, o fichamento, né? Como aqui está falando, que a escrita é assim: você vai ver um artigo científico, tem várias vozes, não são só uma, são vários autores. Quando você termina, né, de ler o artigo, tem aquela referência. E inicialmente, né, essas várias vozes estão lá no texto, mas inicialmente as pessoas fazem um fichamento, né? Faz uma leitura e dessa leitura eles vão tirando o que vai ser importante para a construção do seu texto, né? E isso, eu não sei se alguém já assistiu o minicurso da intertextualidade, mas entra também na questão intertextual, né? Vários textos se conectando entre si, esse que é o diálogo. Então, a gente partimos da ideia que o fichamento e o resumo são formas organizadas de registrar informações a partir de um texto-fonte por apresentar especificidades estruturais. Então, a pessoa vai organizando, né, o seu texto. Coloca sempre bonitinho num docs e vai organizando esses pontos. Como se pode observar, o fichamento de um texto é uma estratégia de organização e controle resultante de um trabalho de leitura que tem por base um texto-fonte, ou seja, de sistematização das principais ideias que o sujeito julga necessárias para novas leituras. Na escrita do fichamento e em sua estrutura, há regras que se aproximam do resumo. Então, o fichamento vai estar bem perto do, da questão do resumo, da questão da síntese, né? Porque é essa organização. Só que ele desmiuça, né? A gente vai ver aqui ao longo da, do curso hoje que tem várias formas de fichamento. E isso é o que o confunde o discente na hora de fazer um trabalho, se o professor não deixa especificado. É bom sempre perguntar como você quer esse fichamento, né? E sempre se inicia de um texto-fonte. O fichamento, gênero abordado nesse artigo, por exemplo, está presente na metodologia de muitos programas de disciplina ou componentes curriculares de vários cursos de graduação e pós-graduação. Como vocês falaram, o aluno lá no ensino básico não vai ver, mas a hora que você chega na faculdade, meu Deus, o que é isso? Se o aluno no ensino básico já começasse, até facilitava o aprendizado dele lá para quando ele chegar na faculdade, né? Isso porque o fichamento permite que o aluno organize e sistematize o conhecimento de modo conciso, coerente e objetivo, ao passo que vai avançando em suas leituras. Assim, o fichamento compreende o modo de documentação do conhecimento adquirido, pois durante as leituras o aluno registra nas fichas as ideias principais do texto lido, podendo manuseá-las com facilidade e utilizado quando necessário. É muito importante, eu já fiz isso nos meus TCC, é incrível, é um estudo, né? Você vai estar estudando aquele texto. E a melhor forma é você fichando. Nossa, isso é super importante para esse texto. Você copia e cola no seu documento, não esquecendo, né, das referências até a página. Ó, esse texto na página tal está falando isso. E eu preciso, para me estudar para a prova, para me fazer um texto futuro, um artigo futuro, está aqui. Então, isso é realmente muito importante. Se a gente fizesse mais, nós ia melhorar 100% o nosso desenvolvimento, né, de estudo. Outros manuais asseguram que o fichamento é uma maneira excelente de manter um registro de tudo que se lê, de modo que depois de se fazer um bom fichamento de um texto ou de um livro,
nunca será necessário recorrer ao original novamente, né? Você vai ter lá o texto, tô aqui nesse papel, quando eu precisar, eu vou no meu papelzinho lá, no meu documento, que está lá aquela parte que eu preciso. Nesses termos, o fichamento é compreendido como uma fiel transcrição do original, ou seja, o aluno seleciona os fragmentos que mais lhe interessam e os transcreve ipsiliterais. Também enfatiza o fichamento enquanto a transição quando afirma que o aluno deve transcrever com o máximo de exatidão e cuidado ao fichar um texto. Realmente é muito importante ter essa exatidão, porque você vai estar. Ela é a cópia, como é a transcrição, é o texto real, é aquilo. Então tem que ter o nome do autor, igual a gente está vendo no exemplo aqui, né? Porque todos, eu já até fiz, né? Os meus próprios textos que eu selecionei para explicar já estão fichados. Então você tem que colocar a referência, o nome do autor, o ano e a página. Não pode esquecer, porque não, o texto não é seu. Então, é o texto de outra pessoa. Você pode copiar, você pode ter no seu texto? Pode, mas você precisa colocar a referência certinha. A gente pode colocar vários, tanto para explicar, igual eu estou fazendo, com tranquilidade. Podemos colocar um texto para facilitar a nossa explicação, mas não podemos esquecer das referências do fichamento, que é muito importante. Existem diferentes concepções e, consequentemente, diferentes modalidades de fichamento que varia segundo a finalidade da produção. Henrique Medeiros, por exemplo, apresenta 3 tipos de fichamento, que é o fichamento de transcrição ou citação direta, igual que eu falei. Você copia o texto e coloca em outro documento. Completa é a direta, completamente do jeito que está. O fichamento de indicação bibliográfica, geralmente eles fazem uma síntese mesmo do que esse livro fala, né, para facilitar. Esse livro descreve, faz uma descrição bibliográfica do que o livro se trata, para também a pessoa se organizar, né, nos livros que ela está escolhendo para o estudo. O fichamento de resumo, que vai entrar lá no resumo, entra, aqui não falou muito, mas é na questão da paráfrase, né, procurando fazer uma classificação mais rica em detalhes. Acrescenta a esses mais 2 tipos de fichamento: o fichamento de esboço e o fichamento de comentário. O fichamento de esboço ele vai entrar também um pouco na questão do resumo e da paráfrase. E o fichamento de comentário é o que muitos professores pedem, que é uma forma mais crítica, né? Você vai se posicionar, você vai explicar, ó, esse fichamento é importante por causa disso, disso tal. E dessa forma você já está começando a criar-se um artigo ou uma resenha, né? Se você tiver falando daquele texto, a partir do momento que você começa o comentário, você já está indo ao passo de ir para uma resenha ou ao passo de ir para um artigo. Mas o artigo ele já entra em várias outras vozes, né? Esses tipos são compartilhados por vários autores de manuais de metodologia de redação científica, né? Tais como você pode ver, achar esses tipos tanto no do Severino e tanto do Garcês, dentre outros. Os exemplos, né, que eles pegaram. Essa é o texto-fonte está aqui. De acordo com Fischer, 2008, o letramento acadêmico é a fluência em formas particulares de pensar, de se fazer, ler e escrever, muitas das quais são peculiares ao contexto social. Aí eles pegaram, aí esse out é o fichamento que eles fizeram, eles pregaram tudo. Por que eles colocaram esse reticências e 3 pontinhos, né? Por causa que tem muitas outras informações, né? Aí antes deste fichamento tem várias outras informações, então deve-se colocar esses
três pontinhos e a referência. A paráfrase a gente encontra também nessa, já começa a encontrar também neste exemplo. Por quê? Mesmo que o texto fonte foi tá aqui, ele já está falando de um outro texto, porque tá de acordo com ficha. Então, quando você começa a falar de acordo, segundo que você concorda ou que você menciona, aí você já está começando a fazer uma paráfrase. E aqui também, né? Fluência em, quando coloca entre aspas, fluências entre formas particulares de pensar, de se fazer, ler, escrever, muitas das quais são peculiares a um contexto textual, está entre aspas. Na onde que a pessoa colocou entre aspas é porque ela copiou completamente a frase do autor e colocou. Isso, quando coloca assim, parafraseado, com aspas, é porque a expressão que ele vai colocar é menos de 4 linhas. Então, entra em outra norma, né, da BNT, que quando você faz uma citação maior e direta, você já tem que usar outra, outra forma, né, outras estratégias de se fazer a citação num texto. Mas geralmente o fichamento, quando você vai fazer assim, para estudo, ele vem dessa forma, com os três pontinhos indicando a informação anterior. E quando vai para paráfrase, você coloca alguns termos e fala de acordo, então você já pode ir começando dialogando no meio do texto. Agora eu estava pensando em propor uma atividade para a gente começar a fazer um fichamento. Vocês topam fazer? Vou achar aqui o texto. Aqui. A gente estava pensando em ler um texto e vou colocar aqui. E a gente fazer a atividade. Vocês topam? Pode responder. O que vocês acham? Deixa eu ver se é isso mesmo. Vê se deu certo o documento por link. Aconselho, se tiver fácil, vocês abrirem um Docs no online ou no Word. Não? Ah, deixa eu ver se eu tento. Aqui no chat, Bruna, tem como mandar arquivo, você sabe? Ou só por link? Às vezes precisa copiar e colar o link. Tem como você colocar ele no Drive, Lídia, no seu Drive e copiar o link para compartilhar. Ok. Deixa eu ver se tem como. Deixa eu ver, alguém falou aqui. Luiz, não precisa falar, mas se você puder ir acompanhando e fazendo atividade, pode escrever no chat também o que achou, se está conseguindo ou não. Se não conseguir falar, mostrar a câmera, não tem problema. Mas se conseguir fazer atividade, seria legal. Ai, deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo jogar no Drive texto. Já tá aqui.
Enquanto eu arrumo aqui, se alguém tiver alguma dúvida e quiser compartilhar antes alguma dúvida da atividade também. Vamos ver agora. Agora deu para abrir? A gente vai fazendo junto sim, só vou dar um tempinho para vocês conseguirem lerem, mas a gente vai fazer junto sim. Mas eu vou. A parte que vocês devem ler é só o comecinho, até da norma, pode ser só o texto da norma culta. Um preconceito milenar. Nesse primeiro momento, vocês podem ler, não precisa ser uma leitura tão assim, e fichar as partes que vocês já acham importante para gente fazer, dar o feedback aqui. Ok. Então, eu vou dar uma parada nessa daqui. E a gente podemos ler. Deixa eu aumentar. Ok. Vocês querem que leia em voz alta ou mais baixo? Vou ler com vocês, então, mais alto. Norma culta, um preconceito milenar. O primeiro desses conceitos é o que poderíamos chamar do senso comum, tradicional ou ideológico, e é aquele que tem mais ampla circulação na sociedade. Na verdade, trata-se muito mais de um preconceito do que de um conceito propriamente dito. E que preconceito é esse? É o preconceito que existe uma única maneira certa de falar a língua, e que seria aquele conjunto de regras e preceitos que aparece estampado nos livros chamados gramáticas. Por sua vez, essas gramáticas se baseiam supostamente no uso feito por um grupo especial e seleto de pessoas, os grandes escritores da língua, que também costumam ser chamados de os clássicos, inspirado nos usos que aparecem nas grandes obras literadas, sobretudo do passado. Os gramáticos tentam preservar esses usos, compondo com eles um modelo de língua, um padrão a ser observado por todo e qualquer falante que deseje usar a língua de maneira correta,
civilizada, elegante, etc. E esse modelo que recebe tradicionalmente o nome de norma culta, vamos ver, por exemplo, como alguns importantes gramáticos definem o seu trabalho e dentro dele como usam o adjetivo culta. Nesse primeiro parágrafo, alguém já queria marcar assim uma parte super importante? Pode falar. É a Augusta? Nossa, Agostinho, você quer me falar? desculpa, abriu sem querer. Alguém acha que é importante alguma parte desse primeiro parágrafo que a gente possa colocar e selecionar? Bianca, não de que você. Aí seria o meu resumo já, né, do parágrafo. O certinho seria ali, um pedacinho ali do preconceito. Que preconceito é esse? Aí eu pularia ali para o finalzinho do. Vamos ver como alguns importantes gramáticos definem seu trabalho e como usam o adjetivo culta. Ok. Sim. Você pegaria só essa parte? Se for para resumir, né, do jeito que eu escrevi ali, seria que a norma culta, né, o resumido do parágrafo seria que a norma culta, ela pressupõe um tipo de preconceito, né? A não Ok. ser que eu explicasse mais, também posso explicar mais ainda. Por que que é o preconceito? Porque ela escolhe certas palavras como ditas as corretas para serem ditas. Ok. Então, o que vem aí, né, da dificuldade que eu percebi, é que vocês não precisam, nessa primeira parte, vocês não precisam resumir. Vocês podem pegar um fragmento assim, de 3 linhas ou mais que você acha que resume. Você não precisa ainda resumir com suas palavras e achar o resumo de tudo isso. E sim uma parte do texto que você fala, uau, que interessante, eu quero colocar isso no meu texto. Então você pode fichar ela toda. Então não precisa pensar num, em todo um resumo total do parágrafo todo, entendeu? Por isso que eu Então, falei nesse caso, se for fazer do jeito que você está falando, aí eu pegaria, na verdade, iria até gramáticas, mas aí vai ser mais de 4 linhas, né? Ali não no tem, comecinho. não tem problema. O fichamento não tem isso de ser um pouco ou não. Quando você vai fazer o indireto com a paráfrase, aí você pode colocar, você vai ter que ser um pouco menos. Quando passar, você vai pegar todo, colocar ele. Aí tem toda uma regra. Eu vou ver se eu abro um docs com vocês e consigo mostrar isso para vocês. Vou pegar o exemplo que o Wesley deu e mostrar. Já também como seria na norma. Aqui, este que ele colocou aqui, né? O Wesley. Aqui o dele deu 3. O dele aqui no Docs ainda acabou dando 3.
Mas se fosse mais, depois eu pego vou pegar um que é mais, né? Vou pegar aqui do por sua vez, a pessoa foi até aqui, né? Copiar. Agora eu vou trocar aqui para mostrar no Docs para vocês. É, o texto não me deixou colar, que legal. É porque tem alguns textos que eles vão ter alguns textos que vão ter problemas. Esse é um deles. Mas enfim, se ele fosse com esse que o Wesley deu exemplo, se ele fosse com mais linhas, teria que colocar ele no 11. Você extraía do texto e colocava com espaço 4, né? Dessa forma, com também com espaçamento simples, ele ficaria dessa forma no seu texto. A citação se tivesse mais de 4 linhas. E o resto Também. do texto sendo tamanho 12. Isso. Aí você poderia retirar, não tinha problema. Mas se você fosse fazer a paráfrase, deixa eu voltar tudo aqui. Você começaria. Deixa eu. Você já ia começar, né? É, de, de acordo com. Aqui eu acho que tá o banho, né? Ano. De acordo com. Eu não lembro certinho se eu errar o nome do banho aqui. Banho, ano, aí o primeiro desses conceitos e tal, você já colocaria entre aspas assim. Se você começasse com uma paráfrase, às vezes as pessoas estão inseguras com a paráfrase e começa assim, de acordo, segundo, e pega só alguns trechinhos, porque ainda não consegue fazer aquele resumo, não consegue colocar muitas palavras, aí coloca de acordo ou segundo, dessa forma. Essas, então, essa seria um de algum dos primeiros passos, né? A gente acabou indo para o segundo passo, se a gente for ver. Aí no final do texto dessa frasezinha, eu coloco a página ou não há necessidade? É importante colocar a página. Geralmente também, cadê? Geralmente também eles colocam ano e página. Alguns professores meus pediam, olha, você coloca já no começo, onde você vai colocar o ano, quando vai fazer uma paráfrase, ano e página. Ah, tá, já põe tudo lá no mesmo lugar. Não Isso. precisa pôr separado, não, o restinho, a página lá no fim, depois do ponto final. Isso é na paráfrase, mas daquela forma que eu expliquei que passa, eu vou ver se tem algum exemplo no próprio texto para mostrar para vocês. Aqui, vocês viram. Mas você pode ver também, vocês podem ver também que vou voltar no texto.
Peraí, que dessa forma eu não consegui. Vou voltar no texto. Algumas pessoas já colocam no final, olha. Eu acho que quem perguntou isso foi a Bianca, né? Bianca. Algumas colocam no final também. Meus professores me ensinaram no começo, mas no texto a gente já vê exemplo da página lá no final. O ano e a página, igual aqui, né? Evanildo Bechara não usa o adjetivo culta, mas também se refere à literatura. Assim, nas mais recentes edições da sua moderna gramática de língua portuguesa, ele explica: a gramática normativa recomenda como se deve falar e escrever segundo o uso e a autoridade dos escritores corretos e dos gramáticos dicionaristas esclarecido, o ano e a página, entre aspas, e itálico. Bom, e as normas da BNT, se você for ver, tem muitas outras coisas que precisam estar de olho. Então, esse daqui colocou no final, alguns no começo, mas a única coisa que vocês têm que ter em mente é importante colocar, não pode deixar de colocar, principalmente ano e página. Mas assim, e num texto desse que a gente vê, um artigo de um autor importante, por que que ele também colocou? Não só no fichamento lá colocou, porque às vezes você está estudando um autor e precisa e quer saber mais. Ele está falando do Evanildo Bechara. Nossa, eu preciso entender. Eu não entendi só nesse texto, preciso entender mais. Quero pesquisar mais sobre Bechara. Então eu vou lá, aí com a página eu vou lá no livro da edição do ano e na página para encontrar, para mim saber um pouco mais daquela daquele fragmento no artigo que não ficou muito claro para quem quiser, né? Então é bem importante o ano e a página. Mas eu vou tentar achar a citação da forma que você fala para te mostrar quando passa de mais linhas. Mas como o autor parece, ele é muito mais aqui. Aqui ele colocou olha, como eu te falei, com o espaçamento, né? Passou muito mais de 2 linhas, muito mais de 4 linhas, e ele colocou, mas esqueceu de colocar aqui, né? Mas como é escritores renomados, e eu não sei para que linha que eles vão de metodologia de artigo, mas o ano ele deixou, né? Ele mencionando o Faraco. Mas ao certo, quando a gente aprende, aqui vai depois disso vai o ano, o, vai o nome do autor, o ano e a página, quando é assim, vai no final, entre aspas. Eu acho que no, na minha apresentação tem um exemplo. Voltando. Agora a gente pode. O passo 1 era fichar, né? O Wesley mostrou um fichamento, um fragmento. Alguém também, se quiser compartilhar no chat algum fragmento que, ao ler, escolheu, a gente também pode compartilhar junto e fazer. Ou podemos continuar, porque a gente já tem bastante tempo. Vocês podem também comunicar a forma que vocês acham melhor de ir aprendendo, gente. Se estiver difícil dessa forma juntos ou
Achei mais fácil junto, assim, Ok, porque aí a gente vai tirando as dúvidas. Mas pode ok, continuar por mim. tá. Então, a gente vamos ler mais um pouquinho do texto para ver se a gente consegue colocar. Se vocês conseguirem, eu não consegui pelo Docs, mas se vocês conseguirem copiar o fragmento e mandar no chat, para mim é bom, porque aí eu coloco no Docs e a gente vai depois construindo as outras etapas. Os filólogos, deixa eu ver se está certinho. Os, fil, os filólogos Celso Cunha, brasileiro, e Lindley Sintra, português, ao apresentar sua nova gramática do português contemporâneo, assim escrevem: trata-se de uma tentativa de descrição do português atual na sua forma culta, isto é, da língua como têm utilizado os escritores portugueses, brasileiros e africanos do romantismo para cá. Já Rocha Lima, em sua gramática normativa da língua portuguesa, declara: fundamentam-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores e cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espalha o que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Evanildo Bechara não usa o adjetivo culta, mas também se refere à literatura. Assim, na mais recente edição da sua moderna gramática da língua portuguesa, ele explica: a gramática normativa recomenda como se deve falar e escrever segundo o uso e autoridade dos escritores corretos, dos gramáticos e dicionaristas esclarecidos, 1999-52. Mas quem é que diz se um determinado escritor é ou não é correto? E pior ainda, quem define se esse ou aquele gramático é ou não é esclarecido? O autor não explica, o que se pode levar a gente a pensar o que ele é próprio, quem vai atribuir a si mesmo autoridade bastante para estabelecer esses critérios de classificação, inclusive para qualificar a si mesmo de gramático esclarecido. Gente, vocês podem perceber, né, na reflexão inicial, o quanto de vozes apareceu aqui, né? O quanto de diálogo e o quanto esse autor precisou fichar para chegar nesse texto de 13 páginas. Então e ele coloca entre aspas vários escritores e ele já é um grande teórico conhecido no meio, e mesmo assim ele citou uma porrada de gente, né? Muita gente. Sobre até essa parte que vocês leram, vocês queriam colocar mais algo importante no texto? Extrair alguma. Essa parte final aí deixou bem mais clara, né? Aí eu colocaria, eu grifaria o que o autor disse e depois a explicação até o fim do parágrafo. Aonde é que o autor não Este vai. livro, deixa eu ver. A gramática normativa recomenda, tal, tal, tal. Mas quem é que diz até o ponto final? Até esclarecidos, gramados esclarecidos? Isso. Deixa eu ver se por aqui eu consigo. Que aí ele está citando um monte de gente, aí um monte de outros autores, acaba endossando ainda mais a tese dele, aí, o estudo dele. E aí a gente grifando também, guardando pelo menos alguns desses autores, também vai ajudar se a gente, na hora que a gente está fazendo a pesquisa ou fazer o fichamento, né?
você Sim, precisar de alguém para citar, você tem ali guardado. exato. Dessa forma, né? Como que a gente ia fichar? Porque ele já estava fichando alguma pessoa. Se pegar daqui da onde que você falou, a gramática normativa, aí você fala, bom, mas esse texto aqui, a gramática normativa recomenda, não é o próprio Banho que fala, é uma frase do Bechara, né? Como que a gente faria, né? Aí você até podia colocar, aí nessa forma seria interessante parafrasear. O autor cita Evanildo Bechara, ano tanto, ao dizer a gramática normativa recomenda. Então, essa pegada, essa parte, talvez, para quem estava iniciando, poderia ser um pouco mais confuso. Ou pegaria. Aí eu poderia colocar ali no lugar de 1999, Bechara, Moderna Gramática da Língua Portuguesa, 1999, 52. Não Sim, pode? mas você tem que colocar que um cita o outro, né? Como você está lendo geralmente tem aput, eles usam o aput, porque você está lendo o Ah, texto do é. banho, cita Evanildo Bechara. Então é importante colocar, como você está lendo Aí a PUT eu ponho antes da referência, né? exatamente. Antes de escrever Bechara. Ok. Como a gente falou da atividade, né? Era a princípio, inicialmente iremos ler um texto. Estamos lendo o texto proposto em aula, e em seguida iremos escolher alguns fragmentos de suma importância para o texto. A gente já estamos escolhendo alguns, né? O segundo passo que era colocar todas essas em um Word, né? Um Google Docs. Selecionar esses fragmentos e incluir, não esquecendo de fazer a citação correta segundo as normas da ABNT, autor, ano e página. Então, essa primeira parte que a gente está discutindo, né? Que a gente já até pegou um exemplo que ele colocou, o Wesley colocou sobre o primeiro dos conceitos. E depois que para mostrar, né, a citação direta. Mas a gente já mostrou no Docs aquele exemplo que o Wesley deu. E o segundo, eu já até mostrei um pouco, seria a terceira parte seria agora era a gente reler os fragmentos mais uma vez e conseguir entender melhor. E a partir do momento que a gente sentiu segurança de modificar as palavras. Porque essa segunda etapa é a paráfrase, igual eu mostrei no exemplo, né? De acordo, segundo, mas a gente também pode fazer da seguinte forma: vamos tentar encontrar no texto em que momento que o autor está parafraseando, já que a gente não conseguiu copiar tudo no documento. Porque a gente ia também. É bom você começar a fazer o exercício, né? De ir reescrevendo. Se não conseguiu tudo, começa com de acordo, segundo, e ir mudando aos poucos. E só que nunca esquecendo de mencionar o autor. Vamos tentar achar agora no texto alguns, algumas partes que ele está parafraseando. Aqui, ó, os filólogos Celso Cunha e Lindley Sintra, ao apresentar sua nova gramática contemporânea, assim escreve. Então, olha, usa também ao apresentarem ou apresenta, dependendo da forma que está o diálogo.
já declara, eles usam muito isso para parafrasear, né? Para começar, apresentam, apresentarem, declara, né? Já Rocha Limba, em sua gramática normativa da língua portuguesa, declara. Fundamenta-se as regras da gramática normativa nas obras dos grandes escritores, em cuja linguagem as classes ilustradas põem o seu ideal de perfeição, porque nela é que se espalha o uso idiomático que o uso idiomático estabilizou e consagrou. Mas aqui também ele, já aqui ele vai mais explicar, né? Evanildo Bechara não usa o adjetivo culta, mas também se refere à literatura. Assim, na mais recente edição da sua moderna gramática portuguesa, ele explica. Então, se usa muito, né? E se parafraseando e construindo um texto, começa, declara, apresenta, explica, para mostrar, né? Para chegar até onde quer chegar. E aqui também vocês podem ver, né? Quando ele vai falar do Bechara, ele faz tipo uma síntese, né? Um resumo da posição dele para depois explicar melhor com a citação. Vamos ver. Agora, deixa eu ver se tem mais. É o que a gente pode. Vamos até aqui. Agora, a segunda parte que a gente ia começar a estudar, que a gente vai começar a tentar fazer, que é a parte do. A gente já adquiriu confiança, tem propriedade do assunto, que além da citação, além da paráfrase, a gente vai tentar escrever o porquê este fragmento é importante para o texto. O que esse fragmento contribui, o que ele ensina, né? Porque aí começa o fichamento comentado, com comentário, para se construir o artigo. Nesse exemplo que a gente está vendo do texto, ele já é mais o próprio artigo, então é difícil a gente ver aqui, né, um fichamento comentário, porque ele vai ser bem mais simples do que isso. Seria pegar o que a gente pode perguntar, como o Wesley deu exemplo, né? O primeiro desses conceitos trata muito mais de um preconceito, de que se existe uma única maneira de falar a língua, e que seria aquele conjunto de regras e preceitos que aparece estampado nos livros chamados de gramática. Nesse exemplo que o nosso colega deu de fichamento, qual é, o Wesley pode falar, por que que você escolheu esse parágrafo, né? Esse fragmento. O que você teria que acrescentar nele? Você poderia falar para a gente, o Wesley, o que você poderia acrescentar nesse parágrafo? Você pode escrever também que a gente lê aqui. Se você tivesse que fazer um comentário do parágrafo que você escolheu. Esse ele tá nossa. Ok, a gente aguarda. Outras pessoas também, se quiserem é, adicionar um comentário do parágrafo, pode ficar à vontade. A Bianca também, que está participando.
também a gente pode pegar outros parágrafos. Aqui respondeu. Quando, quando se normatiza o modo de falar a língua, se exclui outros modos, ocasionando o preconceito, né? É um primeiro passo. Que aí, quando você pode falar, ao ler o parágrafo de banho, podemos analisar que quando se normatiza um modo de falar a língua, se exclui outros modos, ocasionando o preconceito. Então, vocês já começam, né, a comentar, deixar assim no jeito para se colocar no artigo, no trabalho. Por que que é importante o comentário? Porque às vezes também a gente pode dispersar. Podemos colocar vários e vários fragmentos num documento, depois você se perguntar também, por que que eu coloquei esse fragmento aí? O que que eu vou fazer com ele agora, né? Como é que eu vou explicar isso? Se a pessoa se colocou lá há muito tempo. Então, é muito importante já fazer um fichamento com um comentário, né? Para você se ficar mais esclarecido. Alguém tem mais algum fragmento para colocar? Então, como não tem mais fragmento, né? Esse era a essência que eu queria que eu quero, né, passar para vocês sobre o fichamento e a importância, né? Que ele aos poucos, né, nesse passo a passo, vou colocar agora no, no meu slide. Que posso mostrar para vocês, né? Que a primeira é pensando na atividade que vocês podem também fazer em casa e vou relembrar elas para que vocês possam fazer toda vez que for ao ler um texto, né? Fazer essa atividade, que é escolher os fragmentos de importância para vocês. Ao escolher os fragmentos, vocês começam aos poucos colocando, segundo o autor, o que vocês puderem dar uma mexidinha, vocês vão colocando. Igual a gente viu no exemplo lá do banho, ele faz a próxima oficina que vocês vão ver sobre o resumo, né? Ele faz aquela síntese do que o texto que ele vai apresentar a citação está falando, faz uma síntese, um resumo, e depois apresenta a citação também. Pode ser uma forma de começar a parafrasear, como a gente viu no exemplo. E dessa forma, né, a gente já começa a parafrasear. E aí, no final, depois que eu terminar o texto, eu coloco as referências ou eu coloco as referências no começo? Você fala assim, enquanto As você está. referências bibliográficas, né? Sim, as referências bibliográficas vão para o final. Mas, no decorrer do texto que você está falando, você pode. A gente viu que tem as duas formas, né, da citação com a parágrafos, que você pode colocar no começo, o ano e a página, e também pode colocar no final. Enquanto você está falando, segundo o autor, você falou, segundo o autor, você já pode colocar o ano e a página que você extraiu a informação.
ou depois que você terminar a, a citação. Mas Uma outra, as referências, ela bem mais específica, a gente vê isso bem no final, né? No final do todo o texto, do fechamento do comentário, vai ter a referência completinha, né? Isso é só para a pessoa se localizar também. O ano é importante só para ela se localizar na referência e tudo mais. uma outra pergunta também. Eu já vi, já andei pesquisando sobre fichamento, porque a gente faz fichamento o tempo todo, né? Uhum. É, eu tenho que colocar a numeração da página em todos os tipos de fichamento, ou é um fichamento específico que eu tenho que fazer essa numeração? É todos os tipos. Todos os tipos é importante. A não ser que Ah, você vai para o resumo, mas como você está extraindo uma parte do texto, é bom localizar a página. Até mesmo para, igual eu expliquei, para quem está lendo que, eu vou ler mais sobre esse texto, não entendi nesse artigo, vou me recorrer ao livro original, né? O, não, eu é o digo texto na hora original. que eu vou fazer o meu fichamento, por exemplo, deu 4 páginas do fichamento, aí eu numero as minhas páginas, um, dois, três, quatro. Eu tenho que fazer essa numeração em todos os tipos de fichamento? Não, acredito que enumerar a página dos seus fichamentos não precisa. Isso vai depender do seu professor, porque de mencionar geralmente textos que têm páginas são mais artigos ou resenhas, e resenhas que vão ser publicadas e tudo mais. Aí eles são numerados, trabalho de conclusão de curso. Agora, fichamento depende do professor. Nunca nenhum professor meu pediu para enumerar minhas páginas. Ah, ok, obrigada. Por nada. Então, a terceira parte, né, quando você faz o, a citação, é importante você reler seus fragmentos, né, mais de uma vez, para conseguir entender melhor, porque às vezes a gente pega no entusiasmo, né? Estou entusiasmada, gostei muito, já vou grifando e colocando lá, mas você, só que a hora que você precisar de colocar em um resumo, colocar numa resenha, num artigo, você vai precisar explicar. Por isso que você já começa com a paráfrase, né? Que aí você vai reler, vai colocando, tentando reescrever ele usando suas próprias palavras, só que nunca esquecendo de mencionar o autor, pois o texto não é seu, né? Como eu disse, tem que indicar a fonte, igual segundo fulano, ano e página, de acordo com Beltrano, fulano apresenta, fulano declara, então fulano aponta, então sempre as pessoas começam a parafrasear dessa forma, né? Até conseguir essa segurança para chegar no fichamento com o comentário. Agora que você já adquiriu mais confiança, tem mais propriedade no assunto. Além da citação, tente escrever o porquê este fragmento é importante para o texto, o que ele contribui, o que ele ensina. Então, a partir do momento que você coloca o porquê, né, para ele também não ficar avulso, né? A gente às vezes deixa eles avulso. É importante colocar o porquê. Entendi. Faz um fechamento do assunto, né? Igual ele colocou, o Wesley estava colocando um exemplo, né? E você vai acrescentando aos poucos. É interessante vocês fazerem assim, o fechamento de cada texto. Quando eu fui fazer meu TCC, eu li alguns textos e fichava, colocava lá ano e data, tinha ficha de cada um. Quando eu fui fazer meu artigo, é porque aí você vai acabando montando, aí você pega a citação de um, citação de outro e vai, né,
atribuindo vozes. Faz aquele quebra-cabeça. Até mesmo para você pode pegar você está lendo um texto, você gostou da primeira parte e do meio, mas você fala, nossa, eu vou começar o meu texto mencionando a parte do meio. Você pode fazer isso. Então, você vai, às vezes você pega o fichamento assim, mas você vai fazendo um quebra-cabeça, né? Depois, né? Do assunto, depois que tá lá, eu vou colocar essa parte aqui, essa dialoga com isso, e vai construindo o textinho. É muito interessante quando você pega desse princípio. Deixa eu ver se eu consigo mostrar algum exemplo. Deixa eu ver. Essa parte mesmo. Quando eu coloquei, né, partimos da ideia que o fichamento e o resumo são formas organizadas. Essa parte, eu ia colocar só ela, né, num slide. Só que aí a segunda parte, que estava mais no final, eu achei que estava falando coisas parecidas e poderia conectar. Senão ia ficar muito. Peraí, não entendi, só isso. Aí a segunda parte complementou. Aí quando eu vou pegar, né, fazer esse quebra-cabeça, entre essa parte do começo e a parte do final, já tinha muito mais informação. Então é interessante também colocar esse colchetes e 3 pontinhos também. Aí aqui, ó, Bianca, a referência, né? O nome dos autores, como tem 2, o ano e as páginas. Olha, você vê, as páginas são diferentes também. Eu usei uma estava no 57, a outra estava no 62. Então são páginas diferentes, mas eu consegui conectar em uma citação só, expressão só, que é bem interessante. Aqui tem as referências. Então, gente, para ir para. A gente está quase finalizando, vai finalizar um pouco cedo, porque teve um pouco mais de. Eu estava contando com o tempo para todo mundo fichar, né, o texto, mas até não deu certo, porque estava meio difícil de selecionar. Então, vai acabar um pouquinho mais cedo. Mas eu queria agora que vocês compartilhassem essa experiência. O que vocês acharam? Como eu coloquei, né? Se vocês queriam ler o texto que vocês construíram, mas o que vocês achou dessa experiência? Qual é o pensamento inicial e final sobre o fichamento? Ficou mais simples de entender esse caminho? Vai ser mais fácil escrever um texto? Muito mais. Ficou bem melhor. Eu fazia sem saber eu sabia que tinha algumas normas, mas embora eu já tenha lido, mas era um livro que falava sobre como fazer, mas não tinha esses detalhes nesse livro. E as normas ainda não tive a aula sobre as normas dessa parte. Então já vai me adiantar, sabe? Para eu fazer, eu já vou melhorar meus fichamentos e na hora que a professora falar sobre esse assunto, eu já vou ter uma base melhor. Sim, Conseguir me ajuda aprofundar. bastante. Mais alguém? Oi, bom dia. Olá, Eu achei bom dia. achei muito interessante a forma que você colocou, né, explanou sobre o tipo de fichamento, né? E eu estou nesse processo de escrita, né, de TCC e vai me auxiliar muito. Muito obrigada. Ai, que bom. Como a Bruna colocou, né, Petiana, é muito bom, muito bom. Aprender a fichar o texto é essencial para fazermos um resumo, uma resenha e outro texto acadêmico. Gente, é muito importante. Você vai começando com fichamento, aí você resume,
aí depois vocês vão ver a resenha. E é muito importante de vocês assistirem amanhã e depois da manhã, porque as meninas vão explicar sobre a resenha, que ela também parte de um comentário, de uma crítica, né? E aí, a partir desse momento, vocês já vão começar a criticar, a fazer uma crítica, uma análise dos textos, não vou ficar só no fichamento. Então, por isso que é bom fazer esse passo a passo, né? Ler, extrair as informações, tentar mexer, comentar, para depois ganhar experiência para poder falar. Mais alguém quer dar o feedback, o que achou e tudo mais? Ai, que bom, Bárbara. Vai ajudar mesmo. Me ajudou muito e muito vai ajudar muitas pessoas. A gente não pode ter preguiça, a gente tem que ler o texto com o documento aberto. A gente tem que ler todos os nossos textos com o documento aberto. Já jogar lá, porque, nossa, tem que fazer uma resenha. Já, pelo menos, já vai ter lá as partes. Depois é só ir conectando os assuntos. Uma coisa que a gente não pode esquecer quando estiver fazendo resenha, essas coisas que precisa das páginas, e já fazendo o resumo, anotando as partes principais, mas não esquecer de pôr a página. É verdade, facilita muito se vocês tiverem. Gente, eu não fazia, aí depois a professora pedia para fazer de novo, perdia ponto. Meu Deus do céu. Aí depois para fazer tudo de novo, eu tinha que começar do zero, porque se eu fosse procurar página por página, eu ia demorar o dobro do tempo. Verdade, tem que colocar. Já para já Já na retirar hora e que você olhar. está fazendo o resumo, já fazendo o rascunho da coisa, já vai pondo a numeração da página onde você achou. Porque depois, para você achar a página onde você pegou aquele ponto, É, Deus por me isso, livre. por isso que eles falam lá, né? Eu li uma parte no começo da explicação que fala, porque você não vai precisar, se você fazer o fichamento, você não vai precisar chegar no texto original. Muitas vezes a gente, igual você falou mesmo, a gente não colocava, aí quando tinha que reescrever o texto que o professor pedia, a gente nem sabia mais onde estava o texto, não achava o livro, não achava nada, assim, não, onde que eu tirei. E é importante. Eles colocam isso mesmo para saber que não está plagiando nada, por isso que eles colocam, para certificar que não há plágio. Por isso que eu enfatizei a todo momento a importância, assim, você pode igual a gente viu o texto do banho cheio de vozes. Ele que já é um autor renomado, estava cheio de vozes, cheio de gramático lá, ele usou todos, mas estava todos certificados. Estavam todos lá com o ano, com o nome, o que não era dele ele não colocava assim. Então, por isso que é importante, que às vezes as pessoas têm muito medo da questão do plágio e tudo mais, a gente, quando entra na faculdade, fica super inseguro, né? Então, a gente pode citar, é, complementar à vontade, até se sentir mais seguro de escrever seu próprio texto, a gente pode citar e parafrasear à vontade, mas sempre dando a voz ao autor, né? Colocando as referências. Acho que aqui tá as referências, né? Produção do Avelino Miranda e do Bessa. Aí, a Bianca, as referências elas são um pouco mais completas. E vocês têm alguma pergunta? As considerações finais a gente já foi fazendo, né? Ao longo da oficina.
Mas se vocês tiverem mais alguma pergunta que não ficou esclarecida, podem nos dizer. Não, tá bem esclarecido. Acho que eu tirei todas as minhas dúvidas. Que bom. Ok, então. Nós do PET Letras agradecemos a participação de todos e esperamos vocês amanhã. Está disponibilizado, né? Depois essa aula vai ficar disponibilizada, né, no canal do PET Letras para vocês se esquecerem, né, poder voltarem no canal e assistirem. O mesmo link, Bruna? Amanhã vai ter outro link. Todos os dias vão ter um link diferente, tá? Muito obrigada, gente. Vamos encerrar a gravação.